Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo. Quero agradecer mais uma vez por você que faz parte aí conosco, está inscrito no canal, tem dado seu like, tem nos ajudado. Compartilhe esse vídeo, se inscreva nesse canal Saúde, Beleza e Vida, que é um canal que saiu do nosso coração para o teu coração, tá bom? E hoje eu queria compartilhar com vocês mais uma vez falando sobre como a Covid age no corpo humano. Gente, olha só, a Covid está aí, ela ainda não foi embora, muitos não estão estão achando que isso aí já acabou e não acabou. Ainda essa semana perdemos um médico conhecido com a Covid, com esse vírus, tá? E nós temos que estar aí em alerta com tudo que está acontecendo, nos precavendo. Eu tenho passado aí, tenho visto os bares cheios, as ruas cheias, as pessoas jogando bola, as pessoas não estão nem aí porque realmente tem acontecido. E está aí ainda, os hospitais estão recebendo um número maior de infectados, de pessoas que estão ali contaminados. E vamos ficar alerta nisso aí. Eu resolvi trazer algumas coisas sobre isso, que é para justamente nós ficarmos alerta. Gente, olha só. Esse vírus, ele se instala no nosso nariz. E a primeira entrada dele são das vias aéreas. Ele entra pelo nosso nariz, ele se instala no nosso nariz, na nossa garganta, e ali ele fica nesse período de incubação, que é o período que ele se instala. Eu acho muito importante, eu faço isso, que você venha quando sair, chegar da rua, do seu trabalho, lave as suas narinas, ou onde você estiver, no seu trabalho mesmo, de vez em quando vai lá, faça um soro fisiológico, lave o nariz, faça um gargarejo, esteja sempre limpando as suas vias aéreas, porque é muito importante nós limparmos as nossas vias aéreas, tá? Então, olha só, ele entra de uma forma que nós não percebemos. Estamos ali com ele instalado num período de incubação. Isso é uma fase que todos aqueles que pegam esse vírus passam por essa fase, que é chamada fase de incubação, tá? Com o passar dos dias, ele começa a se espalhar no nosso organismo, podendo surgir aí os primeiros sintomas. E quais são os primeiros sintomas? Geralmente parece uma gripe, né? Febre, dor de garganta, cada um relata determinado sintoma, dor no corpo, coriza, como se fosse realmente o estado gripal, uma tosse, e você pensa ali que está resfriado e já tem que estar o quê? De olho aberto, porque isso já pode ser uma instalação desse vírus no nosso organismo, tá? Então nós temos que estar ali apercebidos com tudo isso que está acontecendo. É muito semelhante, como eu disse, a um resfriado. E tem pessoas, gente, que passam por essa fase e não desenvolvem nenhum estado de infecção. Mas nessa fase, mesmo ele não desenvolvendo nenhum estado de infecção, eles estão transmitindo a doença. Então nós temos que ter cuidado com nossos idosos, com aqueles que precisam realmente de estar aí tem um estado mais comprometedor. Então vamos ter responsabilidade em sabermos que você pode ter um organismo, nós vamos estar falando aí sobre a imunidade, você pode ter um organismo forte, mas você pode transmitir para uma pessoa que não é tão forte quanto você. E isso, você ser um causador para outras pessoas virem a se sentirem mal ou mesmo até de uma forma letal, tá? Então vamos ter responsabilidade nisso aí, porque realmente o vírus, ele continua. Terceira coisa, em outros casos, o vírus chega nos pulmões. Aí é que começa realmente, depois dessa fase toda que acontece aí das pessoas terem esses primeiros sintomas, dor, febre, tosse, tudo isso, procure imediatamente um médico, procure rapidamente a ser atendido para que isso possa começar a ser sanado. E nessa fase, o que acontece? Eles entram nos pulmões, aí começa verdadeiramente a coisa a ficar complicada, tá? Os sintomas ficam mais graves, aí começa a falta de ar, consequentemente menor oxigenação dos órgãos do nosso corpo, e isso pode ser o quê? Fatal, tá? Isso pode levar à morte. Então, verdadeiramente, esse vírus, ele não está brincando. Vamos ficar atentos contra isso. Quarta coisa, no pulmão, o vírus inicia uma inflamação grave, tá? E principalmente ele ataca onde? Nos alvéolos, que são os pequenos sacos que nós temos no pulmão,
que ele faz as trocas gasosas. Ele é responsável pela troca gasosa. Então, ali justamente que ele começa a atacar o nosso pulmão, o nosso organismo. Ele começa a comprometer toda a nossa troca gasosa, tá? E o nosso corpo, ele começa a reconhecer aquele vírus como uma ameaça. E inicia o quê? Um processo de combate a esse vírus. Esse micro-organismo chamado de infecção. Então, o corpo começa ali, ele percebe que ele foi atacado, ele começa também a produzir anticorpos, ele começa a produzir um processo de combate a esse vírus. Depois da inflamação dos alvéolos, ele leva ao preenchimento desses sacos que nós falamos que está dentro dos alvéolos de ar com líquidos, prejudicando a troca gasosa. Ele infla aqui os alvéolos, já inflamando, trazendo uma inflamação, e ali começa um estado de líquido dentro dos alvéolos, uma inflamação que é causada por esse vírus. Olha como ele é inteligente, como ele é terrível. Quinta coisa, o sangue, ele não recebe o oxigênio suficiente, tá? Então ele não consegue eliminar o gás carbônico, que é tóxico em grande quantidade. Então, quando ele entra ali, o sangue já não está mais produzindo aquele oxigênio que deve ser produzido, e o gás carbônico ali começa a alterar, então ele começa a ser tóxico para o nosso organismo. E a inflamação no pulmão, gente, ele favorece o quê? A entrada de bactérias. Aí ele vem causando o quê? A pneumonia. Quando ele entra nessa fase de pneumonia, você vê as pessoas falando assim: eu tive esse vírus e eu fui contaminado com 50% do pulmão, 25% do pulmão, 70% do pulmão, e outros até muito mais graves que levam à letalidade. Então, é assim que ele começa a agir dentro do nosso organismo, tá? Mas nós temos um sistema imune. Cada um de nós temos um sistema imune. E esse sistema imune, nós vamos aprender aqui um pouquinho, nós vamos ver como que Deus, ele é muito tremendo na nossa vida. E esse sistema imune do nosso corpo, ele inicia uma batalha contra esse vírus. Isso influencia muito na gravidade da doença. Por isso, o seu sistema imune, eles têm que estar em alta. Nós temos que estar com o nosso sistema imunológico lá em cima para combater esse vírus. O que é um sistema imune, gente? Por exemplo, nós temos um sistema de defesa inata que está presente desde o nascimento e atua de forma imediata contra os invasores. Percebe que a diminuição e a multiplicação do vírus em pouco tempo. É o sistema inato, ele entra rapidamente, você já nasce com ele já entra rapidamente ali em seu favor, ele já entra ali percebendo o vírus e tentando combater aquele vírus. A segunda coisa é a imunidade, a defesa adquirida. Tá? Ela não nasce pronta, mas tem como característica identificar os invasores. Ele também identifica ali o vírus, a entrada daquele vírus no nosso organismo, mas ele demora um pouquinho mais para entrar em ação. Tá? Então nós temos que estar ali com o nosso sistema imunológico lá em cima. É necessário verdadeiramente você se alimentar bem, é necessário você dormir bem, é necessário você ter uma boa qualidade de vida, é necessário você estar com as suas vitaminas em dia, para que possamos assim resistir à entrada desse vírus, caso isso venha acontecer comigo, com você ou com qualquer outro, tá? Isso vem afetar muito, nós devemos falar aí, os idosos. Por quê? Porque os idosos com mais de 60 anos, ou 60 anos, ou eles já têm ali, eles fazem parte do grupo de risco, pelo enfraquecimento do sistema imune. Eles têm um enfraquecimento do sistema imune, não conseguindo combater corretamente o vírus e controlar o que? A infecção. Então, a pessoa, quanto mais idosa, mais ela faz parte do grupo de risco. Isso principalmente se ela já tiver alguma comorbidade, alguma doença já instalada, uma pessoa sedentária, uma pessoa que não faz exercício físico, uma pessoa que não se cuida bem. Então ela tem uma probabilidade muito maior de ter uma letalidade com esse vírus, tá?
podem ter o sistema respiratório menos resistente com essa doença. Então, as pessoas que têm esses problemas, elas têm um sistema respiratório menos resistente com a doença. E são consideradas também o grupo de risco portadores de doenças crônicas, que seria isso, como diabetes, hipertensão arterial, asma, o DPOC, que é o doente pulmonar obstrutivo crônico, aquela pessoa que fumou durante muitos e muitos anos, ele é um DPOC, ele já tem esse problema respiratório, e crianças também com menos de 5 anos podem fazer parte desse grupo de risco, tá? Então isso é importante você ficar sabendo, é importante nós ficarmos sabendo sobre isso, é importante que verdadeiramente nós estejamos aí reconhecendo para que possamos agir num tempo rápido, tudo isso quando acontece. Olha só, eu quero falar também um pouquinho sobre a fisioterapia no atendimento pós-Covid ou até mesmo no Covid, a importância que a fisioterapia tem, e eu vou estar passando um vídeo depois trazendo aí para vocês alguns exercícios importantíssimos de estarmos aí fazendo em casa, fortalecendo o nosso pulmão, fortalecendo o nosso corpo contra não somente o Covid, né, gente, mas com tantas doenças que têm aparecido aí. Então, no atendimento hospitalar, o fisioterapeuta é responsável por indicar os exercícios e procedimentos terapêuticos para fortalecer a musculatura respiratória e periférica, tanto em quem acabou de sair da UTI, quanto em quem está se recuperando em casa. Importância disso tudo, ela acelera o processo de recuperação do paciente. Quanto mais bem preparado você está, mais recuperado você tem condições de sair desse quadro, tá? Ela diminui a necessidade de medicamento e o risco de sequelas após internação. Fortalece a musculatura esquelética, reduzindo a perda da massa muscular e atenua os sintomas cardiorrespiratórios decorrentes da doença. Então, quanto mais você prepara o seu organismo, quanto mais você faz exercício, quanto mais você se cuida, melhor você sai não só desse vírus, mas de todas as doenças que possam atacar o nosso corpo. A nossa defesa, gente, tem que estar lá em cima. Nós temos que nos preparar, porque tem muitas coisas ainda que podem ocorrer. Nós temos aí agora a vacina que está saindo e nós estamos aguardando a vacina, mas nós vamos ter que esperar um pouquinho para ver tudo isso, o que vai acontecer, como que vai ser, como que os organismos daqueles que estão tomando a vacina vão se adaptar, o que vai acontecer no organismo de cada um. Então vamos ficar atento a tudo isso aí. Eu vou estar trazendo um vídeo posterior aí com os exercícios que você pode estar fazendo em casa, que você pode estar melhorando o seu estado respiratório. Tá bom? Fica conosco, dê um like no nosso canal. Muito obrigado por você estar aqui. Compartilhe o canal. Esteja aí vendo os produtos que nós temos aí embaixo. E muito obrigado por você estar junto com a gente, tá? Um beijo, Deus te abençoe.